Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Hoje o tema é um dos maiores obstáculos da maternidade atípica, que é a seletividade alimentar. Pais e mães de crianças com TEA sabem bem do que eu estou falando. E para ter esse bate-papo incrível, eu estou aqui com Elizabeth Ribas, que é terapeuta, trabalha com pessoas com TEA e também com a ciência ABA, e com a Geise, que é nutricionista e também trabalha com seletividade alimentar. Sejam bem-vindas, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. E para começar esse bate-papo, eu gostaria que a Geise comentasse o que é de fato a seletividade alimentar e qual que é a relação com o autismo. A seletividade alimentar, ela é uma condição que o indivíduo, não importa se ele é um autista ou se ele é um indivíduo sem o transtorno, né? E onde ele deixa marcante a repetição. Então, e para ser seletivo, a pessoa seletiva autista, então ela se prende bastante na parte de cheiros, de textura, né? Cor. E ele tem assim essa dificuldade de estar lidando com todos esses vamos dizer, aspectos que estão ali no alimento, né? Essa questão que você falou de observar, né, o alimento, de oferecer para essa criança cores, né, oportunidades alimentares ali, talvez mais atrativas, né? Aí a minha pergunta, ter um filho, uma filha autista, já traz no dia a dia uma questão de tempo. Sim. E a gente não pode esquecer isso, né? Eu acho que aí que é importante também, Geise, a gente nesse momento frisar para esse pai, para essa mãe, que eles precisam da ajuda de uma nutricionista. Sim. Porque exatamente pai e mãe vão trabalhar, né? Sim, vai ficar por um mais cuidador. que aquela criança e por mais que aquela criança tenha vários tipos de intervenção e a alimentar, né, o acompanhamento com a nutricionista também é uma intervenção. Sim. Então eu imagino que realmente o papel da nutricionista ele tem que ser muito, muito, muito presente. Sim. Porque é aquela coisa, né? Comer, todo mundo come. Sim. Precisa, né? Comer é diário e precisa. O que você sugere, né, nesse sentido? Tá, observei ali que não tá comendo, quer dizer, o irmãozinho come no que a gente, leigo, né, chamaria de come ali o padrão, come o que todo mundo come, né? Certo. E a partir do momento que o pai e a mãe observa isso, já leva nutricionista, já começa? Sim, quanto mais precoce, melhor, porque o que acontece? Às vezes, na introdução alimentar, então, houve o período de aleitamento, né? Que geralmente o recomendado é até 6 meses, nem água, só o leite materno, tá? Exclusivo. Aí, o que acontece? Os pais fazem uma introdução alimentar de uma maneira errada, né? É que na cabeça, às vezes, dele, não, o outro irmãozinho mais velho foi Deu assim, certo, aceitou, o priminho, a vizinha, entendeu? Então, a introdução alimentar naquele bebê, ela já não foi correta. Então, isso já leva a conflitar com aquelas reações que ele já traz, né? Então, e uma questão também que você falou, né? Vamos comparar, né, com o irmãozinho. Na verdade, tendo ou não o espectro, mas uma coisa que a gente sempre bate em questão da terapia, somos todos individualizados. Sim. Então, não é porque você gosta de chuchu que eu sou obrigada a gostar de chuchu, né? Sim. Então, é uma questão de respeitar, e eu imagino nem tanto até pelo espectro, como indivíduo, como pessoa. Como né? pessoa, sim. Tem gente que eu tenho uma amiga que ela se recusa a tomar qualquer coisa num copo de plástico. Porque ela fala que aquela textura
plástica na boca, em toque com a boca dela, sim, interfere em tudo ela ter o prazer daquilo que ela está tomando. E eu até brinco, daí eu falo, mas mesmo um copo com água? Sim, e é verdade, né? Sim. Às vezes a gente fala, não, mas é uma questão de se alimentar e estar bem alimentado. Nem sempre. Nem sempre. E para o autista mais ainda. Mais ainda, porque o que acontece? Cada indivíduo vai ter as suas papilas ali, as papilas gustativas que vão reagir de acordo com o sabor, certo? Então, no autista, essas papilas são mais apuradas, são mais ativas. Inclusive, eles são assim, eles conseguem estar captando o umami, que seria o quinto sabor. Olha, que maravilha. Entendeu? Então, eles têm assim, já tem estudos provando que eles têm um paladar favorável tem tal erva naquele prato que comeu lá. Então, entendeu? No restaurante. Então, eles têm um paladar muito apurado pela própria sensibilidade, né? Então, a gente consegue fazer com que esses pacientes, se for bem direcionado, eles irem para o caminho dos alimentos que eles precisam. Necessidade, que eles têm necessidade. Porque daí é todo um outro, abrange outras situações, né? Que daí a gente vai estar conversando mais daqui a pouco. E a seletividade alimentar, ela só pode ser tratada na primeira infância? Não, sempre, né? Sempre. Porque nós somos indivíduos, nós somos individualizados, nós temos as nossas preferências, as nossas aversões. Então, em qualquer momento, a nutrição, ela trabalha o indivíduo em qualquer momento, qualquer fase da vida, né? Na realidade, hoje a ciência já está assim provando que você já começa a trabalhar antes da gestação. Olha, nos casais, nos tentantes. Por quê? Você já vai, vamos engravidar lá em 2024, lá do meio do ano. Então, esse casal já inicia um detox. Sim, todo um planejamento. Por quê? Aquele bebê já vai ser concebido, já vai ser programado dentro de uma situação melhor. Sim. Entendeu? Então, ele já vai absorver, ele já vai ter um organismo preparado para alimentação mais saudável, né? Que hoje, assim, a gente não pode nem falar assim, é saudável, é orgânico, é 100%, não dá para a gente garantir, né? Porque é o preço que a gente está pagando com tantas toxinas. Toxina, herbicida, mas também nós não podemos fugir de uma realidade. Acho que eu nem devia estar falando, mas é uma realidade, né? Que o industrializado, ele está aí, na prateleira. Faz parte do dia a dia. E quando a gente fala de criança, certo? A criança, ela vai muito pelo que ela está vendo, né? Por isso que Isso, né? Qual é a criança que olha lá na prateleira do supermercado aquele saquinho todo colorido, todo brilhante, e até mesmo vê o amiguinho na escola comendo, né? Por quê? Porque outro tipo de pais, outro tipo de conduta, né? Porque a gente tem que entender, ok, aqui na minha casa eu vou seguir o que a Nutri falou, só que vai para outros ambientes. Outros cenários. Outros cenários, né? E aí a criança traz esse contexto também. Aí na escola existe essa troca de frutas, porque é a roda da fruta. Então a escola já estabeleceu para aquelas séries, né? Então eles vão levar o lanchinho, o bolinho, o sanduíche, a fruta da criança, mas depois vai ter aquela roda onde eles vão compartilhar, eles vão trocar. Inclusive, eu vou dizer, porque eu conheço muito o trabalho da Geise, mas ela faz, gente, uma coisa sensacional, que assim, é uma praticidade para a mãe atípica. Do jeito que ela fala, parece que assim, né? Vai lá o lanchinho. Não, ela faz umas marmitinhas, gente, que ficam prontas, e isso diariamente a mãe
né? Já entrega para a criança, leva na mochilinha. Não é uma melancia cortada de qualquer jeito. A coisa vai desenhada, tem palitinho. Coração, picolé. Que legal. Isso chama muita atenção. Se é um ovo cozido, por exemplo, né? Que é a proteína. Aí ele vai com a carinha, com o desenho, entendeu? Então, aí isso daí para a criança, para qualquer criança, isso é um atrativo tão grande. Você, assim, imagina que ele vai olhar e o coleguinha, nossa... O ovo que a minha mãe faz não é igual ele vai querer provar. Exatamente. Ele vai querer provar. Aquela frutinha que foi diferente lá, sabe? Cortar a frutinha nos moldes, né? De biscoito, sabe? Ursinho, não sei o quê, peixinho. E olha que interessante. Do ponto de vista emocional, do ponto de vista terapêutico, a Geise até citou, né? A questão dos maus hábitos, né? Que vem de casa. Sim. Porque nós, pais, mães, e mesmo que não sejamos pais e mães, qualquer pessoa é o espelho para aquela criança que está ali na sua casa, pode ser seu sobrinho, não importa, nós somos espelho. Então, se eu sou o adulto, né, que já fiz aquele lanchinho ali não tão corretamente, falando do ponto de vista nutricional, olha a questão bacana. Se a minha Nutri faz para o meu filho, e mesmo que ele não tenha o espectro, né? E ele leva, e é um lanche coletivo, aquele outro coleguinha que não tem esse cuidado, e ele levou qualquer industrializado para comer, ele olha aquele ovinho com carinho, ele olha, né? Aquele pedacinho de melancia recortado de palitinho, ele quer. Sim. E aí, em casa ele vai falar, mamãe, eu quero levar igual melancia. Meu coleguinha. Sim, é verdade. Picolé. É uma ótima estratégia, então, né? Picolé de melancia. Aí a mãe vai ficar, claro, ela vai ficar com ódio de mim. Mas o que aconteceu? A criança comeu aquela fruta. Sim. Entendeu? Então, existem essas abordagens que você faz a criança se interessar pelo alimento. E uma outra situação também que é bem bacana, não come salada. Sim. Aí já fala assim, salada, como se ela fosse um remédio, né? Aí dá como um remédio. Entendeu? Quase como uma punição, Uma punição. Aí, o que acontece? Você vai comer uma salada de alface murcha, toda triste, aquela folha caída lá? Nem adulto gosta, né? Não, você olha porque nós comemos com os sentidos, né? O olhar, o olfato, o paladar. O paladar é o último, entendeu? Mas o olfato, nossa, alguém tá fazendo tal coisa, que é para quem conhece mais, né, de culinária. Então, nossa, que cheiro gostoso, nossa, o meu estômago já, olha... Mas também, em contrapartida, nós temos uma outra situação, e que hoje acontece muito. E que isso, eu bato muito em cima, tá? Principalmente da família, né, que tem o indivíduo do espectro. Horário do almoço, vamos dar um exemplo, né? Então, o que você tem ali na sala de jantar, na cozinha? Você tem uma televisão ligada. Você tem um celular na mesa. Você tem distrações, atrativos, né? Sendo que, para todas essas sensações que você se referiu, é perceber, né, aquele cheiro, é poder olhar para aquela comida. Se você tem uma televisão ligada, passando jornal, seja lá o que for, você tem um eletrônico ali. Como que você vai parar para perceber que aquela salada não é um alface jogado ali, não, ela foi montada com esmero, né? Você, como nutricionista, vai saber colocar outros ingredientes, grãos, que podem estar ali compondo e enfeitando. Então, tirar todo e qualquer chamativo dessa mesa, né, que não seja o alimento. Porque naquele momento, né, o grande ator ali, a grande atriz, é justamente o alimento. E como a Geise falou,
já que tem, né, essa certa seletividade do salada, né? Vamos deixar a coisa mais atrativa e também os adultos colaborarem para que não tenha outras distrações. Os dispersores que a gente chama, né? A televisão, o brinquedo, o celular. Então, aí ele tá olhando ali, blum, coloca com... Ele nem tá vendo. Ele nem tá vendo. Isso daí, os dispersores, eles não é só a criança que ele faz essa distração. Ele não distrai só a criança, né? Então, as pessoas que comem vendo o jornal... não sabe o que comeu. Aliás, ela nem mastiga, né? Porque ela nem sente saciedade, né? Não tem nem saciedade, porque um dos mecanismos da saciedade é a mastigação, né? Então, às vezes que eu mastigo, vai informar para o meu cérebro, ele vai fechar um centro de fome e vai abrir um de saciedade. Então, esse mecanismo... através dos neurônios tá interligado. Tá interligado. Então, quanto mais eu mastigar, mais eu vou ficar saciado. Entendeu? Então, essa situação também funciona para o adulto. Sim, com certeza. Né? Então, fazer um combinado, porque hoje as crianças estão todas assim, não, vamos fazer um combinado, né? Então, horários fixos para a refeição. Ele não quis, não sei o quê. Todos nós temos os dias que nós não estamos assim com tanto apetite. Sim. Observar isso daí também, certo? E não ficar forçando a criança. Sim. O forçar é um preditivo de seleção. Ele vai ser seletivo. Entendi. Entendeu? Então, aquele forçou a comer aquele mamão, ele vai ficar, dependendo da maneira como acontecer essa introdução, esse negócio lá, meio que goela abaixo, que a gente fala, né? Ele leva para o resto da vida. Sim. Adulto, ele não gosta de mamão, né? Adulto, ele não gosta de mamão. Aí você começa a conversar com a pessoa, mas aí como que foi? Você vai investigando, foi lá atrás. Ele era pititico. E, na verdade, ele já levou lá para a fase adulta. Na verdade, isso é o que a gente chama de reforço positivo, Sim. reforço negativo, punição. Tem se falado muito hoje em dia. Exato. Tá? De que maneira que você está fazendo esse reforço com o seu filho? Tá? Tende muito hoje em dia a ser feito o reforço negativo e com punição. Sim. Né? E o que a gente tem que pensar? Em se falando do TEA, ele é individualizado. Então, uma coisa que eu também peço para os pais, respeite. Respeite. Ok, a nutricionista vai conduzir o que é melhor, os nutrientes, o que vai fazer aquela criança, né, desenvolver, mas a gente tem que estar atento que, como a Geise falou, se nem nós adultos levantamos com o mesmo humor todo dia para comer, por que o autista estaria com o mesmo humor, até porque a sensibilidade dele para o ambiente é muito maior. Entende? Então, até no ambiente, vamos levar para coisa terapêutica mesmo. Um ambiente que o pai e a mãe tiveram uma discussão à noite, tiveram ali um desentendimento, já está com aquela cara, né, de poucos amigos, vamos dizer, no café da manhã. Aquela criança já sentiu. Sim. Agora eu estou indo para o meu lado, né, terapêutico. Aquela criança já percebeu o ambiente. O radarzinho dele já captou. Quer dizer, já não está um clima bom para o alimento. E ainda você vai ficar, como diz a Geise, né? Você vai ficar goela abaixo? Não. Respeita o momento, né? Sim. Talvez aquela questão de repetição de comportamento que a gente tem que fazer com o autista é uma repetição, sim, comportamental. Ok, hoje ele não quis que seja o mamão, o melão. Amanhã eu tento de novo, sem punição. Existe um consenso que essa insistência de você pegar o mesmo alimento, pegando o melão,
Todos os dias? Todos os dias. Não é favorável? Não, e eu não acho legal assim todos os dias, né? Mas assim, nós temos que tentar, no mínimo, de 8 a 12 vezes antes de chegar e pá, bater o martelo, ele não gosta de melão. E já não tenta nunca mais. E nunca mais tentar, entendeu? Aí vem todo aquele lado, como que foi ofertado, como... E dá pra gente ir variando, né? Picado. Com certeza. E outra, a forma como ele aquele prato foi apresentado para a criança. Um exemplo, a mãe que quer que o filho coma cenoura, e aí a gente... nas pesquisas nossas, né? Pesquisas que eu falo na anamnese, na conversa com esses pais, no consultório. Aí você percebe que a própria mãe não come cenoura. Então, como que você vai querer que a criança coma cenoura se você não come, ou não compra, ou faz de uma maneira, assim, que fica muito ruim, um aspecto horroroso, né? Então a criança percebe tudo isso. Sim. Então como que ela vai querer? Inclusive, Geise, eu tive um exemplo bem próximo da cenoura. Eu estava atendendo uma criança autista, e aí no meio da conversa a mãe disse assim para mim: então, ele só come pão se a gente pegar o pãozinho e com o dedo enfiar o dedo no miolo, puxar o miolo e ficar oco. E aí depois ele parte o pão. Ok, continuei conversando. E ele não come bolacha de espécie nenhuma. Só o pãozinho. Só o pãozinho, e tem que enfiar o dedo lá e tirar o miolo. O dedo. E eu, a primeira pergunta... O dedo. A primeira coisa que me veio, né? Falei, mas espera aí, né? Que repetição que essa criança está fazendo, né? E eu perguntei para a mãe: quem na sua casa que na hora de comer o pãozinho, pega o pãozinho, enfia o dedo, tira o miolo? A avó. Olha. Eu falei, ok, então ele não está enfiando o dedo no pãozinho, tirando o miolo, porque ele é autista. Então vamos, né, colocar o que se faz e onde. Sim. Eu falei, ele não come bolacha. Ok. E a consulta continuou, ofereci um café para a mãe, e ele veio, olhou na xícara da mãe. Aí eu olhei para ele: você quer uma bolacha? A titia tem uma bolacha aqui. Aí ele falou, balançou a cabecinha, que ele queria. E ele, especificamente esse paciente, ele não fala, né? Não pronuncia as palavras. Mas ele balançou a cabecinha dizendo para mim que ele aceitava a bolacha. E como eu atendo muita criança, eu sempre peguei um pacotinho individualizado de bolachinhas integrais. Olhei para a mãe e falei, posso, né, oferecer? Pode, mas ele não vai comer. Ah, ela já falou ali antes de... Igual a história sua da cenoura, Geise. Não, ele não quer, ele não gosta, eu também não gosto. Aí eu fiquei quieta, mas ofereci. Comeu o pacotinho todo. E aí eu perguntei, tá gostoso? Você gostou? Então, cai muito, né, nessa parte nessa nossa fala, sim, né, de percepção do adulto em relação, sim, à criança, né? E sim, a gente tem que estar muito atento a isso, muito. E respeitar, principalmente. E a Beth trabalha com a ciência ABA, que é mega reconhecida mundialmente. A ciência ABA ajuda de alguma forma na seletividade alimentar ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver. Até porque a ciência ABA, ela se baseia muito nessa questão que a gente está conversando, de combinados. Tá? Então, não é uma questão de, ok, né, eu vou oferecer um alimento e vou dar um ganho. Ou o contrário, né, eu dei o ganho, não, mas você não comeu tudo que era para comer, vai ter uma punição. Não é esse o foco. É a questão do combinado. Por quê? Quem tem o transtorno do espectro autista, você tem que fazer combinados, porque ele tem guardado na cabecinha dele a questão da rotina. Tem que estabelecer aquela rotina.
E como que você estabelece a rotina? É através do combinado, entende? Óbvio, eu não vou dizer que a gente não vai estar no dia a dia, talvez introduzindo novos combinados. Mas também não é uma coisa que você vai jogar para essa criança. Não, peraí, ele já está adaptado, né, a um determinado processo. Então todo dia eu vou trazer um combinado novo. Não. Até porque a aplicação da técnica ABA é uma coisa longa, tá? E é uma questão de você ir aplicando, e essa resposta dessa criança, ela vai vindo gradativa. É passo a passo. Passo a passo. E uma outra questão, os pais, os cuidadores, quem acompanha a criança em toda essa aplicação, acaba sendo, entre aspas, tá? Acaba sendo treinado também. É verdade. Para que toda aquela intervenção feita ali no momento do atendimento continue aquela intervenção em casa. Que é o mais importante. Que é o mais importante. Verdade. Até porque todo mundo sabe que a aplicação dessa ciência, ela tem um custo muito elevado, né? Então, isso é uma coisa que eu priorizo muito com o atendimento da aplicação ABA. Deixar cada vez o meu pacientinho, com os pais, com os cuidadores, serem autônomos para aplicar dentro do que ele aprendeu ali durante aquela intervenção, sem que ficar dependente de mim, né? Dependente do profissional. Até porque a ABA tem o aspecto também do tratamento naturalista. Então, em que consiste o tratamento naturalista? Eu vou para o campo do paciente. Ele não veio até o consultório. Você vai para o cenário dele. Aí você pode me perguntar, Maísa, mas como que vai se definir se vai ser a aplicação no consultório ou se eu vou para esse aspecto naturalista? Eu prefiro, né, acho que eu nem usaria definir, combinar, né, com essa mãe atípica dentro do nível que ele está. Se ele é nível 1, se ele é nível 2, se ele é nível 3. Porque se você tem um autista de nível 3, que é o mais elevado, então nós vamos ter comportamentos irritados, nós vamos ter aquela criança gesticulando às vezes de uma maneira mais agressiva, né? E você tirar ele lá do conforto, daquela rotina, daquela casa, não é nada benéfico. Então, eu vou tratar com a técnica ABA. Ok, mas vamos primeiro esperar toda a equipe médica, né? E todos os profissionais envolvidos diagnosticar, realmente ter certeza desse nível. E uma coisa importantíssima, gente, dizer, quando você vai fazer o diagnóstico, este profissional, tá? O nutricionista, o nutrólogo, não pode faltar. A fono, isso que eu ia perguntar para você. A fono não pode faltar. Qual que é a importância de uma equipe multidisciplinar, porque aqui eu tenho uma terapeuta e uma nutricionista, no acompanhamento de uma criança com TEA? Como que vocês trabalham juntas, caminhando para a melhora dessa criança? Antes da Geise falar a parte dela, eu vou acrescentar uma coisa. Em sendo psicopedagoga também, não é nem de questão de, como se diz o dito popular, né? Puxar a lenha para minha fogueira, mas as psicopedagogas que estão nos ouvindo, a psicopedagoga é importantíssima também. Por quê? Você está associando ali as questões neurais, cognitivas, psicológicas e as questões que essa criança vai precisar, e por isso a psicopedagoga, na escola. Eu posso ter ali um pacientinho que ele ainda não foi para a escola, mas ele vai. Ele vai ser introduzido nesse mundo, né? E a importância multidisciplinar é exatamente cada um dentro do seu quadradinho, né? Enquanto a Geise vai pensar
como que essa criança vai levar o alimento dela de casa, né? Como que eu vou fazer um combinado com meu filho para que ele não aceite o industrializado, porque isso não vai trazer benefício, tá? Já o pedagogo tem que pensar pelo aspecto dele, tá? Que é a inclusão social, né? A inclusão ali naquele lanchinho coletivo, né? Porque senão, se ele tá numa turminha que gosta mais de industrializado do que o que seria totalmente benéfico, né? Ele pode até sofrer um bullying, né? Sim. Que ele é o esquisito da turma. É o excluído. É o excluído, né? Não chama o fulaninho, não, porque o lanche dele não é gostoso. Então, assim, todos esses profissionais têm que estar alinhados, né? A nutrição é importantíssima. Fono, né? Vários profissionais. Verdade. E trocar mesmo as figurinhas, né? Então, olha, eu tô aqui com um pacientezinho tal, então eu vou estar utilizando essa e essa técnica. O que você acha? Como que ele está aí na sua área, né? Como é que ele já evoluiu, como é que ele não evoluiu? Eu acredito que cada caso seja individualizado. Muita gente acha que o espectro autista tem essa cara, esse comportamento, esse sintoma, e não é assim, né? Na verdade, é assim, óbvio que a gente tem os condutos, né? Tem o padrão, né? Então, a ciência mostra, ok, nível 1 está aqui. Sim, tem o geral ali. Nível 2 está aqui, nível 3 está aqui. Mas independente, vamos supor, eu coloco aqui 3 pacientes TEA de nível 1. Eles não têm comportamento igual. Entendi. Até porque eles vêm de ambientes diferentes. Sim. Eles vêm de uma condição familiar diferente. De vivências diferentes, né? A própria questão das mães atípicas. Inclusive, vou dar um spoilerzinho. Posso, Geise, daquela apostila? Pode. Conta a novidade. Novidade. Tem novidade aí. Mas vai ter que esperar um pouquinho, né? Mas a gente vai estar vindo aqui no canal falar novamente sobre isso. A Geise, com toda a experiência, com toda a técnica dela, né? A gente se juntou, eu na minha parte e ela na parte dela, né? A gente está montando uma apostila. E da minha parte, aí nesse quesito como advogada, dois quesitos que incomodam muito as mães atípicas, cuidadores, pais, não importa, quem trata com a criança TEA. Saber necessariamente no que hoje a lei me ampara, né? O que a escola, o que um indivíduo qualquer, o que o estacionamento, né, que eu tenho direito às prioridades, isso está na lei. E às vezes as mães não sabem, né? Aí tem mãe que fala assim para mim, poxa, toda vez que eu saio eu tenho que criar um barraco. Não precisa. Então, nessa apostila que a gente está criando, a minha parte eu vou estar falando sobre as leis. Que leis hoje nós temos sacramentadas na mão, né, desses pais atípicos, que você pode lançar a mão, processar, como diz... Informação é poder. Informação é poder, tá? E não precisa fazer o barraco. É só usar a informação e o poder. E a parte da Geise, ela pode falar só um spoilerzinho, hein, Geise? Não vai contar tudo. Bem pouquinho, não conta tudo. O que acontece? Na nutrição, a gente sempre trata qualquer indivíduo como único, né? Porque ele vai estar, ela vai estar numa fase da vida, você em outra, o menino em outra, eu em outra, entendeu? Então, a gente sempre leva em consideração a idade, o sexo, o peso da pessoa, o ambiente, né? Tudo que ele traz de bagagem. Então, como é que a gente vai generalizar? Não tem como generalizar. Você entendeu? Então, não adianta eu vou passar uma dieta. Na realidade, dieta ela é meio que interpretada meio que erroneamente, né? Porque dieta é tudo que eu consumo durante o dia. É a minha dieta.
E não a dieta, aquela que fica pendurada na geladeira, que vai eu vou emagrecendo a geladeira. Olha, né? tô com uma dieta lá em casa que é para emagrecer. Para emagrecer. Aí, olha, você tem? Então você me empresta. Vai lá, xerocopia. E o que é bom pro seu corpo não é pro meu. Não é, porque você vai estar... você é uma pessoa diferente da outra. Você vai estar num estágio de evolução diferente, você vai estar numa situação de saúde diferente, entendeu? Você pratica ou não atividade física, então tudo isso é levado em consideração, não tem como generalizarmos isso daí, Sim. Você entendeu? E aí, às vezes fala assim, na apostila a gente vai sugerir um cardápio, mas nós temos que atentar ao seguinte, vai atender a criancinha de 2 anos, a de 9 anos, o adolescente de lá de 15, o adulto, entendeu? É diferente. Sim. É uma sugestão e não é uma regra, não é uma bula de remédio que eu tenho que tomar. Sim, isso é importante falar. Sim, entendeu? Então, às vezes, a gente precisa assim, alertar esses pais que eles não o que está escrito ali, de repente, não vai servir para o filho, porque ele não foi avaliado independente, sabe? Até eu não sou muito a favor da dieta SGSC, sem glúten e sem caseína, né? Aí o que acontece? O indivíduo vai estar em estágios diferentes. Sim. Ela é ótima, mas ela tem que ser para ele. E Geise, em meio a todas as dificuldades da seletividade, qual grupo alimentar os pais deveriam priorizar ali nesse processo? Olha, eu sugiro que mantenha um equilíbrio. Tá. Porque o que acontece? A criança, ela vai... nós temos que garantir a oferta para pensar em crescimento, pensar em, de repente, como o TEA a gente tem que corrigir a parte intestinal dele, que vai ficar para uma próxima, porque é muito extenso esse assunto, né? E eu acho assim, porque se você desequilibra um dos grupos, não vai dar certo, porque é tudo assim, bem planejado. Cada um tem seu papel, Cada um tem o seu papel, é o crescimento que não pode ser esquecido. Entretanto, assim, a grande dificuldade seria o grupo regulador, onde estão os vegetais, tá? Então, frutas, legumes, verduras, a água, né, que equilibra todo esse equilíbrio. Então, eles têm mais dificuldade nesse grupo dos reguladores, e ali é que estão os micronutrientes, vitaminas e minerais. Você entendeu? Que isso daí vai dar suporte para todo um outro processo de recuperação dessa saúde intestinal, dessa imunidade. Né? Aí, em segundo lugar, a proteína, que eles também têm uma certa dificuldade por culpa do paladar, né? Então, aí eu assim, a princípio, tenta-se o equilíbrio mais próximo, né, possível, e depois essa parte, assim, investir bastante nesse do regulador. Tá? E agora, para finalizar, eu queria que vocês compartilhassem dicas ou estratégias para os pais ou cuidadores de crianças com TEA tentarem introduzir novos alimentos no dia a dia. Você como nutricionista e você com olhar de terapeuta. Pode começar, gente. Posso começar? Claro. Então, eu sugiro, assim, umas coisas bem fáceis. Então, vamos utilizar muito o lúdico, né? Legal. Sabe, a criança, qualquer criança, ela fica encantada. Ela é envolvida. Ela é envolvida. Então, Exato. Ela tem aquela coisa o lúdico sempre vai ser favorável, vai nos ajudar bastante, né? Então, olhe, aqui nós temos esse alimento, vamos supor, uma maçã. Então, de repente, até contar uma historiazinha ou ofertar de uma forma bonita, atrativa,
tá? Então aí você vai provar, a criança vai provar. Então ela vai ter toda aquela dificuldade, é novo. E o ser humano ele tem dificuldade com o novo, né? Nós temos medo do novo. Aí o que acontece? Aí ela vai lá, mexe daqui, mexe dali, não sei o quê. Então, e aí? A mamãe tá junto ali tentando provar a tal da maçã, que também é nova, não sei o quê. Aí ele vai, tá, cheirou, pegou. Vamos cheirar, pegou, como que é a consistência. Então, essa parte do envolvimento com a criança, com aquele alimento, ele é muito importante. Sim. E assim, ele vai gravar, né? Então, cheirou, ele pode... Ai, filho, vamos lamber? Lambeu. E que tal se a gente pegar e provar um pedacinho? Entendeu? Aí, junto com a criança, né? E evitar os distratores, né? Que seriam aquele celular, televisão. Muito. Ter um olhar bem... a refeição, um ambiente tranquilo para a criança poder estar realmente... Porque... A família do TEA, ela não vai ficar reclusa, né? Ela vai sair, ela vai para casa de um parente, ela vai para um clube, ela vai para uma festa, ela vai... Entendeu? E a criança precisa ter essa parte também, né? Treinada, né? Porque vai ter que treinar, vai ter que treinar. E ela vai saber se comportar, porque vai treinar de uma forma que ela vai conseguir se socializar. E tem que respeitar o tempo da criança, né? Porque vai ter um dia que ela só vai querer pegar, por exemplo. Não, e isso é normal. Na primeira infância, isso daí, o bebê, a hora que ele começou a andar, ele não quer nada saber de comida, ele quer explorar o mundo, ele quer correr, ele quer... E isso são situações normais, aceitáveis, só que você tem que ficar acompanhando, né? Sim. Então, cada etapa vai ter aquela particularidade, né? De você estar... a criança típica ou atípica, ela vai ter isso. Às vezes a família tem outros filhos, né? E aí fica bem mais difícil ela conciliar toda essa dinâmica, né? Essa dinâmica da oferta do alimento, né? E aí ela realmente vai precisar de ajuda, tá? Um acompanhamento. Apoio profissional e mesmo, apoio profissional, né? E você, Beth? Então, eu vou até pegar um gancho da Geise, né? Quando ela citou a questão da maçã, contar uma historinha, né? Eu vou pontuar, gente. Nós estamos falando de crianças. Sim. Nós estamos falando da inocência. Do ponto de vista terapêutico, tanto faz se é no momento de comer ou qualquer outro momento. A grande palavra que eu falo da terapia é acolher. Sim, acolhimento. Acolhimento das necessidades daquele indivíduo. E o indivíduo que é portador do transtorno do espectro autista, ele não está tendo aquela percepção ali se ele é pertencente ou não. Sim. E, na verdade, outra coisa que você disse, né? O indivíduo não vai ficar só dentro de casa, ele não vai comer só dentro de casa. Sim. Ele vai para a festinha. Sim. O coleguinha da escola está fazendo aniversário, vai ter lá o brigadeiro, né? Vai ter lá o cachorro-quente, vai ter uma porção de coisas, né? E que esta mãe, acima de tudo, tem que pensar uma coisa. Essa mãe, esse pai, os cuidadores envolvidos, nós estamos aqui para preparar essa criança para o mundo. Sim, exatamente. Para o mundo. Por quê? A gente já falou em outras oportunidades e nós não podemos tampar, né, essa questão da discriminação. Há a discriminação. É uma realidade. É uma realidade. E é o que mais fere uma mãe atípica, é realmente o filho dela ser
discriminado. Sim. Tá? E dói, gente, dói muito e acontece, tá? Porque outro dia a mãe relatou isso para mim, tá? Aconteceu na escola, o filho estuda numa escola, né, tradicional, e no momento da refeição, um outro garoto fez a seguinte verbalização: não, lá vem o autista, que ele lá não come nada. Aí a gente pensa assim, por que essa criança verbalizou isso? Porque ela ouviu isso de um adulto. Exatamente. Não partiu dela. Não saiu da cabecinha dela. Não sai. Porque como a Geise deu o exemplo, né, da maçã, conta a historinha. Quando você vai contar uma história e que você envolve o alimento, o sentimento que está envolvido aí é amor. Sim. É simples assim. Uma nutricionista que corta uma melancia, faz um picolé de melancia, né? Não é porque ela não tem o que fazer, não, ela tem os pacientes dela, ela tem o que mas ela coloca nesse trabalho amor. E o acolhimento. O acolhimento. Quer dizer, se a melancia para você, Maísa, vem em fatia, você mete a boca ali e come, ok. Mas nós estamos individualizando. Agora, o que o meu grande conselho, se é que a gente pode dar esse nome, é a única coisa que nós não vamos individualizar e que a gente tem que dar não só para o autista, quanto para qualquer indivíduo. Amor. Acolhimento. E tudo funciona. Não tem mais nada, né, para falar. Acho que a gente fechou com chave de ouro. Então, nós finalizamos por aqui o episódio de hoje. Agradeço muito a presença de vocês. Acredito que tenha sido muito esclarecedor para quem está nos assistindo. Mas esse assunto é longo, é extenso. Tem muito mais para falar. Exatamente. Eu quero vocês de volta aqui, tá? Pra gente conversar. Tá bom. E na próxima eu quero um picolé de melancia também. Obrigada, pessoal.